esses agentes estiveram na sessão da Câmara de Vereadores na última terça-feira, reivindicando, e tivemos reunião aí nas últimas horas. Então, Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, bom dia. Acho que começamos pela parceria público-privada, pode ser, para falar da iluminação pública, porque a gente já vem falando há bastante tempo e agora, enfim, foi publicado o edital, ainda não tem definição, mas é um tema que vai mudar e muito a situação envolvendo a nossa energia aqui. Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Ricardo, Rita? Bom dia. Sim, essas são algumas licitações que eles têm surgido agora no estado do Rio Grande do Sul. Há bem pouquinho tempo a gente teve o retorno de Caxias do Sul, que concluiu seu edital. Depois de Caxias, parece que foi Canoas, mas uma grande cidade também, que também anunciou a conclusão do processo. E esse processo é um processo licitatório um pouquinho diferente, porque as parcerias público-privadas, elas têm uma etapa preparatória onde o Tribunal de Contas faz a análise de todos os elementos do edital. Então, a gente conclui essa etapa, principalmente pela expiração do prazo, e Lajeado publica essa licitação, que é a maior licitação já feita no município, um investimento previsto de 340 milhões de reais, com a substituição de toda a iluminação da cidade. Sai a iluminação de vapor de sódio, entra iluminação de LED, tem a construção de 5 usinas fotovoltaicas para dar sustentação à iluminação dos próprios municipais, tem o cabeamento entre os mais de 40 imóveis do município, tem algumas ferramentas de cidade inteligente. Então é uma licitação que desperta muita atenção, são editais que chamam a atenção no estado do Rio Grande do Sul, e a nossa está prevista então para 26 de julho, a abertura desse envelope. Em relação às propostas, né, o que compõe assim, essa proposta, e uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando falam em iluminação pública, são os fios que tem, os postes, enfim, esses que já talvez nem estejam mais sendo usados, mas que continuam pela cidade. Tem algo previsto também em relação a isso? Essa substituição da fiação, ela não faz parte deste processo. Seria um outro trabalho. Isso é uma lacuna legislativa que o Brasil tem. O responsável por legislar sobre isso é eu não sei se é a ANEEL ou a Anatel, mas enfim, é a Agência Nacional de Energia, que é fundamental que ela faça a responsabilização do agente que coloca essa fiação. Ele tem que ser responsável pela retirada. Hoje existe essa lacuna e sempre que se tenta avançar, isso acaba recaindo no colo do município. E é muito complexo, é muito difícil, porque qualquer intervenção tu pode estar interferindo em serviços importantes. Se tu for fazer o corte de uma fiação nas proximidades do hospital, como não há identificação hoje, a rede de internet pode acabar caindo. Então, é uma lacuna, mas ele não faz parte desse serviço. Nessa licitação consta a substituição de todas as lâmpadas, e a empresa passa a fazer a gestão desse parque de iluminação. Ela passa a fazer todas as substituições e a manutenção dessas luminárias todas, então, num prazo contratual de mais de 20 anos. 20 anos, 340 milhões de reais, é coisa grande, realmente a maior licitação da história de Lajeado. Para substituir todas as luminárias, quanto tempo está previsto? Essa é a primeira etapa do processo. Eu acredito que em cerca de 1 ano, esse parque todo está substituído. Toda a cidade ela passa a ser então iluminada por lâmpadas de LED. Porque não deve ser poucos os pontos com iluminação, mais de 30 mil pontos. Mais de 30 mil. Uhum. É, muita coisa. Ok, saindo a licitação, dia 26 de julho, não dando problemas, né? Quando é que essa empresa passaria a atuar? Eu acredito que até, numa previsão otimista, assim, até outubro, novembro, se tudo correr bem, a gente consegue ter sim a assinatura desse contrato e o início então da nova empresa, da nova gestão, nesse grande projeto da iluminação inteligente da cidade. Outubro, novembro. Eu acho que sim. Bom, partindo para outras pautas, e também, olha, são temas relevantes, são temas que são grandes, que são importantes de serem debatidos. A Prefeitura, eu sei que recebeu representantes da AEG, Saneamento e Participações, a empresa que
compra a Corsã, e agora a gente tem a situação aí envolvendo a área judicial, mas pelo que se tem informações, isso deve ser resolvido nos próximos dias. A EGE está se antecipando, buscando o contato direto com os municípios. Lajeado não assinou aquela proposta inicial da Corsã lá atrás. A gente sabe que outros municípios assinaram. Como é que está esse encaminhamento? Como é que foi essa conversa? O que eles buscam? O que a Prefeitura de Lajeado entende também em relação àquilo que está sendo apresentado? Bem, foi uma primeira conversa e a gente tem recebido visita tanto da EGEA como outros interessados em fazer esse serviço de exploração da água e esgoto da cidade. Então, essa visita foi marcada porque nós não tivemos nenhum contato com a EGEA nesse período da venda da Corsã, mas em todas as manifestações que a gente faz, a gente diz que isso é fundamental para a qualificação do serviço de água e esgoto. A gente é plenamente favorável a essa concessão. E, por outro lado, outra conclusão que se tem é que o contrato que Lajeado o contrato ao qual Lajeado está vinculado hoje, ele é prejudicial ao município. Então, são os dois grandes fatores que norteiam as ações do município. E aí é um processo extremamente complexo, são diversas análises que tem que ser feita, e o município passa o seguinte para a tomada de decisão. O município busca realizar um estudo econômico-financeiro, fazendo análise desde 2008. O que se avançou, não se avançou, quanto foi o faturamento, quanto foi o investimento, quanto falta investir nesse contrato, porque o nosso vínculo com o contrato atual de 2008 até 2033. Quantos seriam esses valores que faltariam estar sendo investidos para contemplar o que está no contrato? E aí sim, com base nisso, a gente tem elementos para tomada de decisão. Eu imagino que são muitos temas ali assim, né? A importância, eu não sabia, tem outras empresas também que estão interessadas nisso. O marco regulatório, ele estimula que os serviços de abastecimento de água e principalmente de tratamento de esgoto, eles passem por processos de terceirização, que a iniciativa privada, então, ela possa estar participando de processos licitatórios para execução desse serviço. A experiência que a gente tem com o poder público fazendo isso, ele não é satisfatório de forma alguma. E o município concorda com isso, ele não é satisfatório e a gente tem que ter alternativas. Quer dizer, então, não precisaria ser com a EGEA. Pode, mesmo que a EGEA venha assumir a Corsã, aí pode contratar um outro serviço para fazer isso. Para que o município consiga fazer isso, o município tem que romper o contrato atual. E a gente tem feito esses trabalhos, sim, porque é uma das conclusões que a gente chega. O contrato atual, ele é muito ruim para Lajeado. Ele vai até quando, prefeito? Ele vai até 2033. E a EGEA compra... E tem punição para romper o contrato? Aí é uma discussão que ela vai sendo jurídica, ela vai se prolongando, mas na pior das hipóteses, essa discussão ela não passa de 2033. Porque em 2033 acaba o contrato. Sim, mas ali já é o marco regulatório também. Sim, é o marco regulatório. Já teria que estar mas tudo... Mas o município tem alternativas para que se faça o preenchimento das etapas do marco regulatório, o cumprimento das metas. Por exemplo, hoje a gente tem o tratamento de esgoto e o melhor sistema, sem dúvida, é o absoluto, onde passa pela canalização e acontece tratamento de esgoto. Esse é o melhor sistema. Mas hoje a cidade de Lajeado, ela pode se considerar que praticamente 100% das economias ela tem a sua fossa séptica. E um dos serviços que ele é eficaz é fazer a limpeza 2 vezes por ano da fossa de cada uma das residências. Isso contempla as exigências do marco regulatório e a gente conseguiria dar um salto importante no tratamento. Não é o melhor sistema, mas para fins de cumprimento do regramento, a gente preenche os requisitos. A ideia da EGEA não seria assim, seria um saneamento mais adequado. É um primeiro contato, a gente não teve, não foi apresentada a proposta ainda, então estamos analisando. César, o Facioli, Relações Institucionais, também a Renata Rode, né? Que inclusive é de Lajeado, que também faz esse trabalho aí de relações institucionais da AEGEA que estiveram aqui. Perfeito. Mas dá para dizer, prefeito Marcelo Calmo, que o mais fácil, não sei se o melhor,
Mas o caminho mais fácil, para não ter que romper contrato, seria o encaminhamento via a EGEA. Porque daí, automaticamente, o contrato que hoje é com a Corsã, ele se prolonga com a EGEA, é isso? Depende. Por que eu digo depende? Depende da análise econômico-financeira desse contrato. A gente tem um sentimento assim de muita frustração com esse contrato, porque desde 2008 não se investiu no esgoto. Então, é uma frustração muito grande que o município tem. Então, por isso que a análise econômica desse contrato ela é muito importante. Desde 2008 não se investe 2008. em esgoto em Lajeado. E no contrato... A Corsã não investe. Sim, ok. Mas isso no contrato estava previsto que deveria... O contrato de 2008 diz que a Corsã tem a exclusividade da água e do esgoto da cidade. Mas diz, por exemplo, em relação à CCR, a 386, a gente tem que construir uma passarela ali, tem que construir uma terceira via aqui, tem que alargar a ponte. Isso está explicitado nesse contrato também ou não foi feito desta forma? Os anexos todos, eles foram apresentados. E as obras, elas são de acordo com o Plano Municipal de Saneamento. Lajeado fez esse plano municipal nos anos seguintes à assinatura do contrato. Mas a Corsã nunca se preocupou com essa análise e com essas obras que estão no Plano Municipal de Saneamento e que eram fundamentais para o tratamento do esgoto. Quanto que Lajeado paga para a Corsã por mês? Como é que está previsto nesse Não contrato? é Lajeado que paga, né? É o contribuinte que paga. Mas e isso é importante a gente ter também. Qual é o lucro mensal e anual que a Corsã tem com a cidade de Lajeado? E esse lucro mensal ele está sendo reposto em serviços? Me parece que tem um grande gap. Lajeado é um grande cliente, se considerar custo-benefício, é um dos melhores clientes que a Corsã tem. Não se tem essa informação de qual é o lucro. É importante que a gente tenha são dados preliminares, mas é em torno. O lucro da Corsã em Lajeado é em torno de R$1 milhão por mês no abastecimento de água. 1 milhão por mês. Isso. E esse valor é que teria que estar sendo aplicado. Não, o contrato, a Corsã pública, ela exige que tu tenha o faturamento e tu faça o investimento. E a gente tem isso, a Corsã fatura muito e não investe. Ou investiu muito pouco, ou se preocupou em fazer os investimentos na água. E eu falo aqui, eu sou um consumidor da água da Corsã da torneira. Eu tomo água da torneira e não tenho queixa nenhuma da água da torneira da Corsã. Considero muito boa, considero que tem tecnologia necessária, suficiente para entregar uma água de qualidade, mas o contrato não se restringe à água. Ele vai também no esgoto, e aí é o outro lado. O esgoto é muito precário. É muito ruim a execução do contrato nessa etapa. Só para aproveitar em relação à Corsã, a saneamento, a serviços, a gente teve um serviço, não sei se terminou já, mas passou aqui na frente da rádio, foi para o Otelo Rosa, aqui próximo, né, Alto do Parque, São Cristóvão, enfim. E, ok, é para dar mais vazão de água, a gente sabe que isso é importante, mas ficou o buraco, né, que não foi coberto e que tem terra que vira pó quando tem um dia secos, como é o caso de hoje, e que vira lama quando tem chuva, prefeito. Isso, quem é que é o responsável por fechar isso? É a Corsã? É a prefeitura? E qual o prazo para fazer isso? Porque essa obra aqui já deve estar beirando aí os 30 dias e ainda não tem esse trabalho feito. Essa execução. Bem, essa obra ela foi necessária porque está sendo tirada a rede de água que cruza a BR-386. Pelos estudos da CCR, na duplicação da 386, para que a gente não tenha as inundações que acontecem ali no entorno da J Expor, em torno da Rede Super, aquela canalização da Corsã, que é de rede d'água, ela precisa ser suprimida. Para o município isso é muito interessante, porque uma vez tirada aquela canalização, o município busca fazer a entrada do bairro São Cristóvão também por aquela rua. Então faz o tamponamento do valão e faz um novo acesso do bairro São Cristóvão ali pela Liberato Salzana Vieira da Cunha. Ali também é Liberato o nome da rua. Tem uma Liberato de um lado da BR e outra Liberato do outro lado da BR. Então a gente se dispôs com a Corsã a fazer uma parceria. A Corsã puxa a canalização e o município vai fazer o tamponamento desse serviço que foi necessário para fazer essa canalização toda. E esse serviço ele não está bem concluído ainda. Por isso que, uma vez concluído, o município vai se responsabilizar por fazer esse fechamento, essas valas que foram abertas aqui em torno da rádio. Eu acredito que em torno de 14 dias se inicia esse serviço de
E não dava para começar antes, tem que esperar terminar todo o serviço? Não, ele pode, mas nós temos uma licitação em andamento para que se terceirize esse serviço e se faça tudo de uma vez só. Que já são umas 2 semanas. Eu acho que sim. Em torno de 2 Ele semanas. não já. faz Para mais, Talvez. Aqui na frente da rádio, mas tem Ok. outros Tem pontos que a mais. outra- Ele para conseguir fazer essa canalização, então, ele subiu todo São Cristóvão e aí depois entra aqui... Não, uma obra importante. É uma a gente obra- não é tem uma nem obra- que discutir. é A uma questão obra é que importante, sim. gera problemas também. E isso é padrão, prefeito, ou é específico Não. para essa? Como é que funciona? Porque volta e meia a gente tem reclamação, que a Corsã abre, Sim. mas não se fecha. A E aí a Corsã Corsã é diz que é responsável prefeito. por fechar. Como a Corsã faz a abertura e deve ser responsável pelo fechamento. Nesta obra em especial, como é interesse do município, nós topamos fazer essa parceria. Algo A Corsã específico, faz, então. algo específico. Ok. Em relação à remodelação da CEPLAN, tem novidades? Sim, nós temos novidades. A gente, desde a saída do secretário Jean, a gente tem pensado e programado uma reestruturação da Secretaria do Planejamento. Hoje a Secretaria do Planejamento de Lajeado ela é das maiores secretarias que o município tem, com uma demanda de serviço muito grande, tanto de projetos ou planejamentos que o município solicita, como análise e aprovação dos projetos externos. Então o município está propondo, depois desse amplo debate, nós vamos fazer o fracionamento da CEPLAN. Nós teremos etapa de análise e aprovação, análise e aprovação dos projetos, que vai ficar ligada à Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é uma proposta que deu muito certo, que muda a sistemática, ou seja, a gente trabalha muito mais com autodeclaração, com responsabilização do empreendedor, e isso a gente conseguiu dar um salto muito ágil na abertura das empresas. 90% das empresas estão sendo abertas em menos de 24 horas em Lajeado. E a Central do Empreendedor, ela vai passar a operar ali onde hoje é a Secretaria de Planejamento. Para que isso aconteça, alguns setores que hoje estão vinculados à Secretaria do Planejamento vão ser remanejados, ou seja, os projetos internos eles vão para o 3º andar, lá perto do gabinete, e também a fiscalização ela vai sair ali da onde está a Secretaria do Planejamento. No prédio da Prefeitura, no centro administrativo, a gente vai ter a Central do Empreendedor, que ficará responsável, fica com o secretário André, fica responsável por abertura de empresas, atendimento de empreendedor, fornecimento dos alvarás e, com isso, então, análise e aprovação dos projetos de construção e de loteamento do público externo, dos empreendedores. Isso a partir de quando? Nós já estamos trabalhando na reestruturação. Para que isso efetivamente seja aplicado, a gente precisa criar espaço para a Central do Empreendedor vir ali para onde é a Secretaria do Planejamento atual. E eu acredito que semana que vem a gente já consegue fazer esse fracionamento da equipe do planejamento. As obras internas, o planejamento da cidade, ele sai ali de baixo. Acredito que semana que vem se consegue adequar o espaço. Na outra semana, então, eles já estão atendendo em outro local, que é o serviço interno. E daí a Central do Empreendedor efetivamente passa a operar ali dentro do centro administrativo do município. Isso deve ter uma definição, então, em relação ao novo secretário ou nova secretária, ou a Débora, que está respondendo desde a saída do Jean, ela tende a ficar? O que vai ser definido em relação a isso? Então, assim, para o público externo, quem acaba assinando os alvarás, ele passa a ser o desenvolvimento econômico, a Central do Empreendedor. Hoje, o responsável André Bicker. passa a ser André Bicker, então, por esse contato, por essa conversa, por essa análise, por essa gestão de empreendedor e serviço público. E a gente escolheu justamente o André pelo case que tem dado muito certo na Central do Empreendedor. E a CEPLAN? E a CEPLAN, a gente não, como é um atendimento interno, ela fica vinculada nesse primeiro momento ao gabinete. Porque daí são os projetos de postos, de escolas, e no projeto de escola tem um grande anúncio também, que é o acolhimento das crianças na EMEI do Bom Pastor, e também a licitação de uma nova escola no Jardim do Cedro que aconteceu nessa semana. Então, a demanda por serviços do planejamento, da programação, da projeção de cidade é muito grande. E isso vai ficar mais próximo ao gabinete a partir de agora. Mas a Débora, ela responde como secretária hoje.
Hoje ela responde E ela como continuará. secretária. Ela vai ficar vinculada à Central do Empreendedor. O Mas então André não vai mais passa ter a a ser... secretaria em si? Ela Ela vai fica- existir internamente? ela segue existindo a Secretaria do Planejamento. Nesse momento que a gente ainda não definiu o secretário, ela fica próxima ao gabinete. Entendi. Nós queremos, nós precisamos de um secretário de Planejamento e Urbanismo Para pensar para na estar cidade. pensando a Ok. cidade. E o Então que segue essa busca. Segue. Mas agora deve se alinhar, porque agora havia essa dúvida de como seria, agora com essas modificações aí, fica um o serviço perfil do secretário ou da secretária fica mais alinhado para pensar a cidade. para pensar a cidade. E o atendimento externo, antes as duas coisas aconteciam na mesma pessoa. Uhum. E era muita demanda. Então acontece esse fracionamento, eu acredito que vai ser uma entrega bem legal para toda a cidade. Vamos falar dessa licitação, prefeito. 8 milhões e 100 mil, é isso? O orçamento dessa escola de ensino fundamental lá no Jardim do Cedro, para atender mais de 600 crianças, era de 9 milhões e 500. E agora essa é uma nova sistemática da lei nova de licitações, a primeira grande licitação na lei nova, que podem acontecer lances sucessivos em projetos de construção. E aí essa licitação ela foi vencida por uma empresa de Lajeado, é uma grande notícia também, a um valor de 8 milhões e 100. Qual é a empresa? Eu não vou saber bom. te dizer o nome agora, porque Mas esse processo isso ainda é não de chegou. ontem, né? Isso foi ontem essa licitação, 8 milhões e 100. 8 milhões e E 100. onde fica lá no Jardim do Cedro? Ela essa fica na escola? frente, exatamente à frente da Dom Pedro. Nós teremos um grande complexo, então, A Dom Pedro já é ensino fundamental também, já né? é ensino fundamental. É uma E a das gente- maiores da É uma cidade. das maiores, a gente está propondo a duplicação do tamanho da Dom Pedro. Então, um grande complexo educacional lá no Jardim do Cedro, que é uma grande demanda e tenho certeza que vai ter uma grande qualificação do serviço como um todo Ótima lá notícia. E na quais são região. os prazos também que se trabalha para início de obra, conclusão? Eu acredito que essa obra, ela pelo tamanho, a projeção é conclusão no final do ano que vem, no final de 2024. Vai a ser o conclusão mesmo dela. tamanho da Dom Pedro, é isso? É um projeto mais moderno, é um projeto... A Dom Pedro ela foi construída há pelo menos, vou chutar, 15 anos atrás. Então, naturalmente, esses projetos eles vêm Sim. passando por adaptações e tal. É um projeto moderno, ele não tem muita coincidência com o projeto antigo da Dom Pedro. Em relação ao reajuste das agentes de saúde, está resolvido. Nós até, a Elis teve reunião agora com representantes das agentes de saúde para explicar qual o objetivo deste projeto de lei que está na Câmara e quais são as sistemáticas que vão ser encaminhadas para frente. A Elis só me disse que foi uma boa reunião, a gente conseguiu avançar nessa conversa, então acredito que não reste dúvida sobre esse projeto que está na Câmara, que na verdade ele busca adequar. O agente de saúde ele tem um piso nacional estabelecido pelo governo federal e a gente busca dizer, olha, o piso é nacional, é por lá que se faz o vínculo e não ter o reajuste tanto do serviço público, do servidor municipal, como não ter 2 aumentos no mesmo ano. Em resumo, é isso. Hoje os ouvintes pouparam um pouco o prefeito aqui, É? não chegou muita reivindicação, a gente não entrou tanto na saúde. Eu tenho uma da saúde que foi passado antes, agora não me lembro qual é o posto, mas de uma pessoa que foi até um posto, queria marcar dentista, e o dentista estava de férias. Ela queria marcar então para julho, mas aí como ele voltaria de férias, já teria a agenda fechada para julho. Então ele teria que esperar só para agosto. Acho que é Montanha, Ricardo. Pra se eu não me Montanha? engano. Se eu não Para me engano, conseguir Montanha. essa agenda com o dentista, o que convenhamos é bastante tempo, né, Sim. prefeito? 2 meses. Eu não sei se esse é o procedimento comum. Não, nós precisamos analisar o caso específico do retorno da saúde nesta semana. Eu tive em 3 momentos diferentes na UPA e as ações que estão feitas na UPA para desafogar o atendimento da UPA, elas parecem ter dado muito resultado. Então, era um fluxo de pessoas dentro do aceitável, assim, lembrando, UPA, urgência, emergência, caso menos graves, postos de saúde, UPA não fornece, é orientação de que não forneça atestado. Esses atestados eles devem ser gestionados com as empresas ou no posto de saúde, enfim. A ampliação da carga horária dos médicos, tanto no posto da Montanha como em outros postos, tem surtido um belo efeito.
E só tem mais uma que ele disse, pode me identificar e dizer pro seu Marcelo Calmo que eu duvido que ele consiga tomar água da Corsã para beber. Porque, Eu sinceramente, tomo, cara. para beber não serve. É muito ruim. Marco Birk, morador do bairro Florestal, É. que manda o recado Pois aqui é, pra tu nós. sabe, Marco, que eu realmente tomo água. E a água que eu mais gosto de tomar, eu faço, cara, eu acordo de madrugada, 2, 3, eu vou lá na bica mesmo, na torneira assim, e tomo aquela água. No inverno é muito bom, porque a água sai fresquinha, geladinha, e no verão ela já sai um pouquinho mais quente, mas eu tomo água da Corsã com certeza. Tá bom. Tá certo, muito obrigada. Prefeito Marcelo Calmo, sempre conosco aqui nas sextas-feiras. Bom fim de semana. Grande abraço para vocês também. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, agora 11h02, daqui a pouco vamos ter reportagem com a Gabriela.